nosso objetivo é traçar uma estratégia, tá? Fazer um atendimento de assistência técnica extrajudicial. E por que a gente está chamando de assistência técnica extrajudicial? Porque não é uma assistência técnica. A criatura já deixou claro que tem interesse de pegar o material e levar para satisfações no judiciário, porque ele já tentou de forma pacífica resolver um problema. Então ele não tem uma dúvida, ele não tem um problema em casa, ele tem uma disputa. A disputa, ela pode ser pacífica e ela pode ser litigiosa. E o trabalho, quando já está na justiça, nós já conversamos sobre isso, é a perícia judicial ou a assistência técnica judicial. Como ele não está com o processo em curso, ele já deixou claro que ele quer mover uma satisfação de direitos, porque ele parece que não aguenta mais conversar. Para isso, ele teve a ideia de pedir um estudo técnico. Aí o Breno vai dizer, pelas contas não pagas, pelo medidor verde, concluímos aqui que ele está certo. Sim, você não resolveu o problema dele. Por quê? Porque quem resolve o problema dele não é o Breno, é o outro com quem ele está conversando e não está tendo sucesso. Então, o nome não é um estudo, um relatório, um serviço qualquer. É uma assistência, porque você está assistindo. É técnica, porque da área técnica. E seria dita extrajudicial, porque você já sabe que isso pode ou deve parar na justiça. Vitor, você entendeu que, não estando na justiça, o seu trabalho é extrajudicial. Você não vai pensar em cobrar coisas que só acontecem na justiça. Breno não vai fazer coisas que só faria se estivesse na justiça. Senão ficaria muito caro o trabalho, isso que ele queria. Por outro lado, não é apenas um relatório ou uma inspeção, porque, digamos assim, ele já sabe a verdade. O que você vai fazer é apenas confirmar a verdade ou não. E, como eu estava comentando, você tem uma tarefa extra, que é dizer para ele por escrito. Com tudo que eu vi, li, analisei, concluou, ou se for uma equipe concluindo, né, que você tem razão técnica. Você não disse que ele vai ganhar. Vitor, você entendeu a diferença? Que ele vai ganhar e ter a razão técnica? Numa conversa entre ele e a distribuidora, quem decide quem vai ganhar? É o juiz. Não, uma conversa entre ele e a distribuidora. Você tem que entrar num acordo. Hein? Se for uma conversa apenas entre eles, tem que entrar num acordo. Sim, mas quem Vai para a justiça quando não tem. Breno, quem é que decide? Eu sei que entrar no acordo é a lógica, Vitor. Mas eu quero saber quem é que decide ganha ou não ganha? Tiro do mudo. É que estão passando a aspiradora aqui. Se a concessionária falar que não vai entrar em acordo, não vai ter acordo. Então ela que decide. Então, Vitor, a mais forte, o exército mais forte, a bomba mais potente é aquela que decide quando... Mas como você tem a prerrogativa de ser fraco e o outro forte, para isso existe um ente superior, que no nosso caso é o Poder Judiciário. Então, eu preciso que vocês peguem lá no papel e anotem o nome da criatura. Felipe Neri é o nome da criatura. E aí eu vou escrever aqui que ele tem
ele tem um problema. Felipe. Anotei a segunda coisa, ele tem um problema. Qual é o problema dele? Aconteceu alguma coisa e isso trouxe um problema para ele. Não é um estudo, não é um cálculo, um projeto novo, que seria de engenharia, né? Mas é um problema técnico. Então, eu estou escrevendo aqui que, além do nome, tem um problema técnico envolvido aí. Então, vocês precisam descrever o problema técnico. Qualquer semelhança com o objeto pericial é mera coincidência. E você tem que descrever o problema técnico. E você tem que ter os dados do cliente. Cliente que eu digo é do Felipe, né? Então, você tem que fazer um documento técnico que apresente a identificação da galera. Quem pediu, quem fez, quem não fez. Então, você tem uma folha, um documento que tem uma folha de identificação. Eu estou chamando, então, o nome dele, os dados dele. Gente, são os dados necessários, todos os dados necessários. Não precisa saber se ele é solteiro ou casado, não precisa, mas tem dados que você precisa saber. Eu falei o nome e o problema, depois os dados. Porque, dependendo do problema, existem dados específicos. Tá claro, Vitor? Sim, sim. Então, eu chamei esses três que vocês anotaram de apresentação. Qualquer semelhança com o laudo inicial é mera coincidência. E aí eu pergunto para o Breno, sabendo disso tudo, qual é a primeira coisa que você vai fazer? Você pediu isso tudo por escrito para ele? Ele te mandou tudo por escrito? Claro que ele não tem uma boa redação para descrever o problema técnico. Então você vai conversar com ele também. Vai falar. E você vai escrever, Vitor, você vai escrever o problema técnico. Tudo isso pode ser por e-mail, de forma assíncrona. Mas se você faz uma videoconferência pelo Zap, ele se solta mais, eles conversam mais. Agora que você tem os dados, Breno, qual é a primeira coisa que você vai fazer para desenvolver o seu trabalho? Definir a metodologia que eu vou usar. Eu vou escrever aqui. Definir metodologia. Depois que você definir a metodologia, o que você vai fazer? Vou aplicar essa metodologia nas informações que eu tenho. Aplicar. Metodologia. Vitor? Sim. Eu bebi água e agora estou com tosse. Depois que você define a metodologia, o como, e depois que você faz os estudos e as análises, o que você faz a seguir? Você vai produzir um estudo informando para o cliente qual seria a estratégia, se ir à frente ou desistir, se for à frente, como ir à frente. Então, peraí, eu vou escrever aqui. Então, a aplicação envolve um estudo e você chega a um resultado. Aí, você apresenta o resultado para o cliente ou você faz alguma coisa, sei lá, apresenta o resultado técnico, resultado puro, está certo, o medidor está errado, é isso aí, o medidor não é vermelho, é azul. Você apresentou o resultado. Isso resolveu a vida dele? Não, né? Porque você está tendo uma assistência técnica para um processo. Dizer qual é o problema, que é verde, que é azul, ele vai dizer, eu sei, eu já disse que é azul. Você só provou tecnicamente que é azul. Então, depois de apresentar o resultado, ou junto, não sei, qual seria a sua atitude nesse tipo de serviço? Você não vai apresentar apenas o resultado técnico, você vai apresentar o resultado técnico acompanhado de
o encaminhamento, se ele vai seguir com isso, Então você isso vai, ou não. tá bom, apresentar a estratégia. Isso. Estratégia para uma ação jurídica, não é isso? Isso. E junto com a estratégia, seria legal também um contrato se oferecendo para prestar a assistência técnica jurídica. Eu vou colocar aqui oferecer, depois a gente fala sobre isso. Oferecer contrato extra de assistência técnica jurídica. Ok. Breno, dá mais ideias. Apresenta o resultado que é azul, não é vermelho, e ele vai dizer que já sabia. Aí você apresenta a estratégia de uso desse resultado. Quais são os focos da estratégia? Quem você tem que administrar? Olha, é azul. E por conta dessa informação, você vai ter que fazer o quê? Como é que você faria, Breno? Eu estou tentando pensar uma forma de eu ajudar sem já dar a parte jurídica para ele. Então eu vou fazer o seguinte, eu vou dar uma ideia. Você vai apresentar a estratégia com foco num processo jurídico, que você sabe como funciona o processo jurídico, né? Com foco no objeto a reclamar, ele vai reclamar, né, juridicamente, não é isso? Então, você sabendo como funciona o processo, você vai dizer, olha, é azul e eu sugiro que a gente faça o seguinte. Cria isso, cola aquilo, bota figura, faz um texto e diz que quer justiça gratuita. Não, esse é o advogado. E diz que quer perícia. Isso é uma estratégia, com foco no processo jurídico. Porque ao falar isso, você já deixa a possibilidade do juiz alerta que quer perícia. Você quer, mas você é gratuito, não vai pagar, não é isso? Supondo que não vai pagar. Por outro lado, se ele fosse pagar, você vai dar um foco num processo jurídico diferente. Você pega a foto, cola o texto, faz um meio técnico, assina 6 engenheiros protestando por todas as provas de direito e não peça perícia. Por quê, Vitor? Não sei. Porque se ele tem dinheiro, ao pedir perícia na aula 4, você vai ver que ele vai ter que pagar o perito. Então, a sua estratégia, para isso que você é pago, é dar um foco no processo jurídico. Se é pobrinho, já pede perícia. Se não é pobrinho, não pede, mas diz que quer. Quer dizer, que quer tudo. Que aí a outra parte pode pedir, se a outra parte pedir, quem paga é a outra parte. E se o juiz pedir, divide ao meio, eu não quero que você entre numa furada. Agora, no objeto a reclamar. Eu dei o segundo ponto da estratégia, no objeto a reclamar. Breno e Vitor, que objeto você usaria para o cara que está reclamando com uma distribuidora se o medidor é azul ou vermelho? Além da cor do medidor. Objeto pericial se o objeto é azul e vermelho, mas fica até assim, vírgula. E o que poderia ser esse I para dar uma amplitude maior de chance de sucesso? A numeração dele, talvez? O código dele? A numeração? A numeração já é a própria identificação do objeto. Eu vou dar. Sim. Se ele foi bem atendido. Tá. Uma coisa é azul e vermelho. Fui maltratado pelo mau serviço. Breno,
se eu fui bem atendido pelo setor de atendimento que existe e obrigado por existir por uma regulamentação. A regulamentação não diz que é para ter um setor de atendimento que atende mal. Então, na hora em que você apresenta a estratégia, você vai ter que detectar essa possibilidade para dar maior assistência. Como é que você garante, nesse caso que eu estou citando, porque a sua imaginação e criatividade tem que existir, como é que você garante que ele foi mal atendido, Breno? Bom, você pode ver a quantidade de vezes que ele precisou entrar em contato para tentar resolver o problema. Muito bem, tá legal. Isso aí foi papo, Vitor. Como é que você garante que isso aí é comprovável, Vitor? Com os protocolos de atendimento. Muito bem. Tá vendo? Nós estamos vendo um caso do Felipe Neri, que tem intenção de reclamar de forma dura com um distribuidor de serviços, porque ele esgotou pacificamente. E olha, ele esgotou pacificamente não é porque é vermelho ou azul, não é isso. É porque não consegue conversar. Será que ele é uma pessoa gentil? Ou não? Então, está vendo a assistência técnica? Você fez um serviço de assistência técnica extrajudicial na parte técnica do objeto. Vermelho, azul ou verde? Não, azul ou vermelho. E também no seu relatório, porque você disse que apresenta resultados. Lembra do problema técnico? O problema técnico pode não ser só técnico. Olha só, ele teve, eu estou aqui usando a criatividade, ele teve um problema técnico que a agência não reconheceu e atendeu ele muito mal. E o pessoal que foi na casa dele desacatou ele e a família dele. Isso não é atendimento de agência. Agora, isso aí é problema particular, não é um problema do engenheiro, correto? Vitor, se o caso estiver trazendo risco de vida, no caso, risco de morte ou incêndio, isso não é uma coisa que o cliente não tinha percebido? Sim. Breno, falamos do risco de morte. Prova isso. Como é que você prova isso no seu apresenta resultados? No caso, esse marcador seria um marcador de quê? Eu falei Breno. É só para eu pensar melhor aqui. Teria que pensar primeiro no equipamento. Vamos ver os riscos de curto-circuito que ele pode ter, que pode levar a alguma coisa, se o sistema de proteção não está instalado corretamente, se não tem sistema de proteção. Isso é culpa da agência? Se o objeto não tem sistema de proteção, que deveria ter, sim. Não, agência de atendimento. Da agência de atendimento, não. Não. Mas é um problema? É um problema. É um problema. E então ele está com um problema, que ele está enxergando azul-vermelho, tá? Ele está enxergando azul-vermelho. Se você identificar que ele foi mal atendido, como conhecedor da área de eletricidade, como conhecedor da regulamentação e das obrigações, porque você é perito, então você tem um monte de conhecimento que ele só sabe ver azul e vermelho. Então, quando você apresenta a estratégia, você apresenta o resultado. E você pode, da área técnica, tá? Que você vai dizer foi mal atendido de acordo com alguma coisa da área técnica. Baseado em quê? Nos protocolos de atendimento que a ANEEL, que é da área técnica da sua área, explica que tem que ter protocolo. Né? E que, de acordo com o artigo tal da ANEEL, os protocolos foram evasivos. Você é técnico, você pode dizer que o que ele escreveu é evasivo, ou não foi. Então, a análise da assistência técnica pericial não poderia se resumir no café com leite do relatório
declaramos que é azul. Sim, isso aí eu já sei, por isso que eu os contratei. Porque eu sei que é azul e era para ser vermelho. Você só está dizendo que é azul e escrevendo uma assinatura de engenheiro. Agora, quando você diz na apresentação de resultados outros problemas e aí apresentar a estratégia como o Vitor falou, ele falou mais uma coisa além de apresentar a estratégia. Você entendeu que você está fazendo um trabalho mais específico, não é? Uhum. Então, se você fosse dar preço para isso, você teria que listar todos os trabalhos e botar o preço de cada trabalho, soma tudo. Se fosse um relatório azul e verde, ai meu Deus, azul e vermelho, bastava você dar preço para dizer se é azul. Mas quando você fala sobre estratégia e análise de regulamentação e análise de risco de incêndio, isso não é vermelho e azul. É mais coisa que você está fazendo, tá certo? Acompanhou, Vitor? Sim. Eu não sei se vocês anotaram, mas eu anotei. E agora, para fechar esse material que você vai entregar para ele, qual seria a última coisa que você colocaria no material que você apresentou para ele? Qual seria a última coisa que você daria, a última folha, a última informação, o que você daria para ele? Eu entendo que o final seria a conclusão de forma resumida para falar isso, faça isso, por causa disso, disso, disso. Quando você fala faça isso, é uma coisa muito forte. Sim. Eu diria que é a conclusão e as recomendações. Não vou botar conclusão, mas recomendações. Sim. Isso parece com a estrutura de um laudo técnico pericial. Isso parece com a estrutura de um parecer. Um parecer. Chamei Breno e Vitor na minha casa porque eu estou desconfiado que está gastando muita luz. Eu não estou com raiva de ninguém. Aí Breno e Vitor vão na minha casa, levantam os equipamentos, quanto tempo fica ligado, e descobrem que tem uma ligação clandestina muro a muro com o meu vizinho. Aí a conclusão é, as suas contas de luz estão corretas, compatíveis com as suas contas, principalmente porque existe um ponto de alimentação externo à sua residência que fornece energia na ordem de 600 kWh mês, que eu não sei para onde fornece. Aí você dá um parecer. Concluímos que as suas contas estão compatíveis. É um parecer compatível. Mas ele me rouba, eu não sei quem é ele. E eu não sei se é roubo. Você pode estar dando de presente, eu não sei. Não há um problema. O parecer técnico ficou exatamente na medida do que você pediu. Quando você inventa, Vitor, de dizer que o vizinho é ladrão, você está fazendo droga. Qual é o problema? Problema não, eu te contratei para você dizer se a minha conta não é um problema. Eu botei nome, problema e dados. O parecer técnico não, seria nome, serviço e dados. O serviço é o seguinte, Breno, você vai na minha casa ver se as minhas contas são compatíveis. É um serviço. Quer ver outro? Você vai na minha casa ver se as contas são compatíveis, vírgula. E a origem da perda. Já é outro serviço. Se há perda e sua origem. E aí você vai dizer, não há perda. Não há perda. Existe um fornecimento de energia para o extramuro.
Foi uma perda. Perda seria pela elétrica, né? Fuga por contato indireto ou intermitente para a massa. Seria isso. Perda. Eu quero saber se tem roubo. Bom. Serviço. Verificar se minhas contas de energia são compatíveis com o meu consumo. Se há perdas ou furto. Aí o serviço é maior. Então, a sua conclusão vai estar amarradíssima no serviço, no parecer técnico, Vitor. Enquanto que nesse serviço de assistência técnica inicial, a sua conclusão e recomendações vai estar amarradíssima a quê? É um problema técnico que a gente escreveu. Você não pode fazer mais do que te pediram, muito menos fazer menos. Por isso que você tem que ter muito cuidado para escrever o que você está combinando. E isso tudo que a gente está falando é o levantamento de dados. É como você vai fazer o trabalho. Isso tudo vai ser colocado num contrato. E ele vai receber, ele vai ler, e se ele assinar contas com o meu consumo e verificação de perdas, ele não pode querer saber o nome do ladrão. Não é roubo nem furto, é perdas. Entendeu isso? Mas eu queria tanto saber o nome do ladrão perfeitamente. Faremos um aditivo contratual do serviço. Eu não estou falando de assistência técnica judicial. É um serviço. Mas o nosso assunto é assistência técnica extrajudicial. A diferença é que o cara não é um letrado, de repente, não é um empresário, nem é um gestor de contratos. Então você vai ter que ter a sensibilidade de escrever o que é necessário para que ele seja atendido. Nesse caso, só conversando com ele. E pesquisando se ele foi bem atendido, porque você tem uma visão, uma dimensão holística do que pode acontecer ou do que ele pode ter sofrido, além do azul e vermelho. E como você está extrajudicial, quanto mais você evidenciar para ele sem mentira, melhor para ele. Porque judicialmente tem até um tal de perdas e danos. Assim, eu fui magoado perante os meus vizinhos com azul. Todos são vermelhos, mas eu sou azul. Estão me chamando de homofóbico. Perdas e danos. Calúnia. Isso não é contigo, tá? É com advogado. Entendeu isso? E na estratégia, com foco no processo jurídico, você tem que pensar no que ele pode sofrer e como ele entra com esse material no processo jurídico. Nós já conversamos para caramba sobre estratégias, ideias e aquele fluxo de trâmite geral do processo inicial, contestação. Quanto que ele deve ganhar de dinheiro, por exemplo? Ele ganharia com esse acerto R$4.000. Um acerto. O funcionário, então, propõe um acordo. Está lá naquele fluxo, né? Na conciliação. Te dou 2.950 mais o perdão da dívida. Vale a pena? Já sabe que ele merece 5 pela conta numérica do quilowatt, no nosso caso. Aí o advogado, infelizmente, já calculamos, está na ordem de 5.000, a sua oferta de 2.950. Não podemos aceitar. Tá bom, eu dou 5.000. Pronto. Aí é um problema. Por que um problema? Eu vou anotar aqui e depois eu falo quando nós terminarmos a gravação. Agora, só para terminar a ideia de oferecer um contrato para ele de assistência técnica judicial, eu não acho legal. É minha opinião, tá? É minha opinião. Eu não acho legal porque
Você acabou de vender um serviço para ele. Se ele te perguntar quanto custaria, é uma coisa. Mas você já ofereceu outra. Porque, eu vou entrar na justiça, eu vou fazer acontecer, agora que você me disse que eu tenho chance, eu vou entrar. Legal. Ele já tem seu telefone, já tem seus cartões, ou você que fez o trabalho, qual é a melhor pessoa para ser o assistente? Assim, natural é que ele me chame. Seria. Agora, vamos de novo. Você vai dar um recibo de prestação de serviço para ele. Certo. Não importa qual recibo. E vai orientar ele que quando ele entrar com a ação, ele teria o direito de pedir. Direito de pedir não é dever de receber. Aí, com esse recibo, você pode pedir, se ganhar, que te devolvam o dinheiro que você gastou. Você teve que gastar dinheiro com advogado, inclusive com esses engenheiros aí. Tá claro isso, Breno e Vitor? Então, eu vou terminar a gravação sobre a estrutura de um documento, de um parecer, de uma assistência técnica extrajudicial. Qual o nome desse documento? Não é laudo técnico, não é relatório. Será que o nome disso seria um parecer? Que não seria estudo? Parecer opinião, né? E você não está dando opinião, você está dando uma conclusão do que você encontrou e, segundo informações, uma recomendação. Então, eu não sei o nome, não é um parecer, eu não acho nada. Eu confirmei isso. Eu te dou até um palpite, né? Qual seria o nome? Concluímos que 2 mais 2 é 4. Não, isso aí é um relatório. Agora, concluímos que 2 é 2 é 4 e isso é muito grande para caber ali dentro. Aí é opinião tua. É um parecer. É uma opinião. Ninguém te pediu opinião ou pediu opinião? Ele perguntou como é que as coisas estão. Agora, se ele te pedir um parecer, tipo, devo ou não devo entrar com a ação? Nós temos que pescar isso na conversa, escrever isso e chamar a atenção dele. Olha, no final vai ser um vai ou não vai? E ele vai dizer, isso aí que eu quero. Entendeu isso? Presta atenção. Se você falou vai ou não vai, você assumiu uma responsabilidade muito grande de sucesso ou insucesso dele entrar com a ação. Copiou até isso? Sim. Dizer que é azul é outro nível de responsabilidade. Qualquer um sabe que é. Olhando, qualquer um sabe que é azul. E você foi um pouco mais preciso. E a sua formação técnica dá um respaldo maior. Agora, se deve ou não deve entrar, você não escreveu. Não te perguntaram. Perguntaram isso? Não. Se não perguntaram, não fala. Porque se metendo onde não deve. Assumindo uma responsabilidade. Os valores estão ligados à responsabilidade. Um técnico não pode projetar uma hidrelétrica de Itaipu por conta da formação oficial e do nível de conhecimento oficial e do reconhecimento do conselho. Não pode. Um engenheiro mal formado numa faculdade de terceira linha que tem registro no MEC, pode. Porque o MEC e o conselho disseram que pode. Então, a responsabilidade faz com que o salário dele, teoricamente, fosse maior. Fechou isso? Sim. Nós temos que tomar cuidado quando escrevemos o contrato. Eu vou anotar mais uma coisa aqui, que eu vou falar para vocês sobre o contrato. Pronto, eu anotei 2 coisas. Sobre esse assunto, alguma pergunta? E a gente encerra a gravação ou não? Não, tranquilo. Não. Legal. Eu encerro a gravação, cuja proposta foi estruturar e pensar sobre o conteúdo de um
parecer de assistência técnica judicial, extrajudicial, ou de um estudo para assistência técnica extrajudicial.